Olá, comunidade, professores fora de série. Seu aluno está escrevendo tudo emendado ou separa demais as palavras? Então vamos ver sobre isso, falando de alfabetização. Eu sou Edilene Geres, pedagoga, psicopedagoga e ajudo muito vocês aqui a alfabetizar de forma correta. Então vem comigo. Eu trouxe um modelo aqui para a gente pensar. Vamos lá? Nesta frase, a caneta está no estojo. Quando eu olho essa frase, eu vejo alguns erros na escrita, no sentido de separação das palavras, na segmentação das palavras. O que é segmentação das palavras, Edilene? É o espaço entre uma palavra e outra. O que é considerado uma palavra? É justamente uma escrita onde há um espaço entre uma determinada escrita e outra. Isso é considerado uma palavra. Ou separado por uma pontuação. Algumas palavras são separadas por pontuação antes até da segmentação. Segmentação, então, entende-se esse espaço que nós damos entre uma palavra e outra. Já que nada é tudo grudado, tudo emendado. Ele tem uma segmentação, correto? Seu aluno está escrevendo assim. E aí, o que é isso? Nós temos dois nomes para isso. Nós temos a hipossegmentação, que é quando a criança segmenta muito pouco, e nós temos a hipersegmentação, quando a criança segmenta muito, muito mesmo. Ela põe além da separação. Por exemplo, aqui no caso da caneta, se ela for fazer uma hipersegmentação, ela pode fazer a caneta, e, tá, né? No, estojo. Isso é uma hipersegmentação. Ela põe separação das palavras onde não existe. Por exemplo, nesse caso, ficou quase silábico. Então, a hipossegmentação, quando ela segmenta pouco, ainda há falhas na segmentação. E a hiper, quando ela segmenta demais, ela põe segmentação onde não tem. Por exemplo, caneta é uma palavra só, mas ela segmenta. Então, nós temos essas duas possibilidades na escrita da criança. E por que isso ocorre? Porque a criança ainda não sabe o significado ou onde começa e onde termina uma palavra. A nossa fala, ela não é segmentada. Isso daqui é um trabalho que você, professor, precisa fazer sobre consciência fonológica. Isso aqui é uma habilidade fonológica que ainda não está bem desenvolvida e que a gente precisa perceber. Mas eu, Edilene, recomendo e oriento que junto com esse trabalho de consciência fonológica, você também trabalhe o visual. Porque ao olhar, ao visualizar a escrita, a criança percebe-se algumas coisas bem importantes. Por exemplo, se eu volto nesta frase com a criança e pergunto para ela como que começa caneta. Caneta, como que começa a palavra caneta? Ela vai me dizer K. E eu volto na escrita dela, mostrando o visual para ela da escrita que ela me representou e pergunto: como você começou esta palavra? A caneta. Ah, então esse A aqui não está junto com caneta. A caneta começa nesta parte aqui. Então, isso é uma questão fonológica. E isso não é algo tão grave, mas é algo comum dentro do processo de alfabetização e que nós, professores, devemos cuidar. Como? Planejando atividades para sanar isso daqui. Quando a criança tem consciência da palavra, ela começa a observar e refletir sobre a sua escrita, onde há segmentação. Por exemplo, caneta e telefone. Quando eu falo caneta e telefone, não tem segmentação. É disso que eu estou falando. Fonologicamente, está tudo junto aqui, né? Mas eu preciso saber que a minha língua escrita, ela não vai estar tudo junto. Este é um objeto, telefone, e ele tem uma grafia, a palavra telefone. Esta é uma caneta, e ela tem uma grafia para
representar esse objeto que é caneta. Então, quando eu disse caneta e telefone, quando eu vou representar isso na escrita, ela não está junta, ela não está grudada. Sabe uma atividade bem bacana que eu faço na sala de aula para as crianças perceberem a segmentação dos objetos, nas palavras, na escrita? É muito bacana isso. Por exemplo, na sua sala, senta a Edilane e senta a Ana. Elas estão sentadas em dupla, ok? Quando eu peço para escrever o nome das duas, se a criança está nessas fases, ela pode escrever isso aqui para você, ó. Edilane e não segmentar. E Ana, tudo junto. E aí eu mostro para ela, olha, vocês estão juntas, próximas, mas vocês não estão grudadas. Tem um espaço entre vocês nas carteiras. Então, isso começa a mostrar para a criança que cada uma representa o seu espaço, tanto no mundo, tanto na escrita. Quando eu for representar Edilane, Ana, eu não posso emendar. Eu tenho que dar um espaço e escrever Ana. Por quê? Esta palavra me representa e esta palavra representa a minha amiga. Isso é uma atividade bem legal para você começar a fazer para a criança perceber essa segmentação das palavras. E na alfabetização, a hipossegmentação, que ela faz muito pouca segmentação, ou a hipersegmentação, que ela faz muita segmentação, é algo muito comum que a gente tem que planejar estratégias didáticas para a gente sanar isso dentro da sala de aula e na escrita da criança. Portanto, se o seu aluno já está escrevendo assim, calma. Isso é um ótimo sinal, ele já está numa fase muito boa da alfabetização. Agora é com você, professor. Como você vai planejar para que isso saia aí da escrita da criança com compreensão? Não adianta eu só falar, olha, tem que ter um espaço. A criança precisa entender por que naquele determinado local da escrita eu preciso garantir um espaço. E isso ela precisa conhecer, ampliar repertório, conhecer mais palavras. Se ela conhecer caneta com muita segurança, ela não vai fazer isso aqui, porque ela sabe muito bem a grafia da caneta. Então, ela vai perceber. Vocabulário para as crianças na alfabetização é muito importante, porque quanto mais palavras ela sabe, tem segurança, mais correta ela vai escrever. Uma outra questão que eu quero finalizar para falar para vocês é a fala da parte fonológica que nós estamos falando. No dia a dia, na nossa vida, na nossa cultura, nós não falamos segmentado. Não tem essa segmentação aqui, como eu já disse aqui no começo. Então, quando eu digo a caneta está no estojo, não tem segmentação. Porém, no momento do ensino, lá na sala de aula, você com seu filho, você com um aluno, agora na pandemia que você está ajudando seu filho em casa, você precisa, no momento que você está ensinando, falar para que a criança compreenda que há uma segmentação. Por isso que a gente, no momento de ensino, pode silabar. E no momento que a gente vai avaliar, a gente não silaba. Por quê? Porque eu estou avaliando se ele aprendeu o que eu ensinei. Então, no ensino, eu posso fazer isso. A caneta está no estojo. Vamos escrever? A caneta está no estojo. Se a criança já tem uma habilidade fonológica um pouco maior, se você já trabalhou, ela até conta quantas palavras tem na frase. A caneta está no estojo. Ela sabe que ela tem que escrever 5 palavrinhas, por exemplo. Então, no momento do ensino, eu posso e devo silabar. Por quê? Porque eu segmento a minha fala. Isso facilita para a criança ter consciência fonológica. No momento que eu vou avaliar, isso já não cabe mais. Eu tenho que falar fluentemente, como no dia a dia, e a criança tem que perceber aí as palavras nessa fala. Ok? Eu espero ter ajudado vocês. Fique aqui, se inscreva no canal, dê seu like, porque em 2021 você vai alfabetizar junto comigo e nós vamos ser fora de série. Espero você. Tchau.